dia, senhoras e senhores jornalistas, sejam mais uma vez bem-vindos à 14ª sessão temática, a apresentação dos programas do Plano Nacional, Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Como tem sido habitual, nós realizamos estas sessões às terças e quintas-feiras, para que possamos divulgar os programas inscritos no PDN 2023-2027. Por hoje temos a apresentação do tema Programa de Desenvolvimento e Modernização das Atividades Geológico-Minerais, que será apresentado pelo Secretário de Estado para os Recursos Minerais, o Dr. Jânio Correia Vitor. Sr. Secretário, aqui à mesa, para além do Sr. Secretário, que já anunciei, e de mim mesmo, Secretário para a Comunicação Social, faz também parte a Diretora-Geral do Centro de Imprensa de Melo, a doutora Amélia de Almeida. Portanto, senhores jornalistas, eu quero que prestem especial atenção à comunicação que será apresentada pelo Sr. Secretário Jânio Correia Vitor. Sr. Secretário, se estiver mais à vontade, Bem, excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Nuno Caldas, excelentíssima Diretora do Centro de Imprensa, caros jornalistas, a todos muito bom dia. E nós queríamos, em primeiro lugar, o Ministério aqui representado pelo Secretário de Estado, queria agradecer por essa oportunidade que nos foi dada em apresentar o Plano de Desenvolvimento Nacional relativamente ao setor dos recursos minerais. É com um grande agrado que nós estamos uma vez mais aqui nesta casa e queria agradecer a sempre generosa hospitalidade da senhora Diretora. E nós queríamos, claro, apresentar com todo o gosto aos seus jornalistas. Eu acho que uma boa parte dos jornalistas que aqui estão já estiveram no nosso Ministério, já nos conhecem, e nós, ao fazermos a nossa apresentação, nós queríamos depois que no final os senhores não se sentissem constrangidos em fazer todas as perguntas que tiverem que fazer. Nós temos o tempo todo dedicado para vocês. Senhor Secretário de Estado, não sei quanto tempo é que nós temos. Acho que nós temos 20 minutos de apresentação e 20... sim, mas nós não temos pressa, dedicamos o tempo para os senhores. E aquelas perguntas onde eu estiver um bocadinho leigo, os senhores, eu peço já as minhas desculpas. Eu tenho aqui o meu grupo de apoio que me irão ajudar-me. Bem, vamos começar então com uma apresentação, pequena apresentação que nós temos. E esta apresentação é sobre o nosso Plano de Desenvolvimento Nacional. E antes de começar a explicar, nós teremos que dizer o seguinte. Em primeiro lugar, quando o primeiro governo foi criado em 2017, em que nós já fizemos parte na altura como secretários de Estado, o Ministério optou por criar, o Executivo optou por criar um modelo de governação. E esse modelo de governação surgiu por quê? Surgiu porque o Executivo viu que naquela altura, mesmo devido às circunstâncias históricas do país, o setor que pode dar muito para o país, quer em termos de empregabilidade, em termos de divisas, em termos de nome e tudo mais, devido às potencialidades, o setor estava um tanto ou quanto adormecido. Os senhores são da comunicação social e sabem que, para além do setor diamantífero,
que tínhamos a catoca e pouco mais. Tínhamos um bocadinho de rochas ornamentais e mais do que isso não era. Então, houve a necessidade de nós mexermos no nosso modelo organizacional executivo, fazer isso e dar-nos tarefas diretas do que nós deveríamos fazer para tirar o setor dessa letargia e levá-lo para caminhos melhores. Se nós estivermos a ver, ao longo desses anos, os 5 primeiros anos, mas esses 3 agora, os senhores veem e devemos reconhecer que, de facto, houve alguma movimentação, houve melhorias. Bem, eu estou a dizer, sou um bocado suspeito, mas eu acho que todos nós concordamos que houve melhorias. E essas melhorias consistem no quê? Consistem, em primeiro lugar, a nossa visão, a visão do setor, a visão do executivo e do setor é transformar Angola, de facto, num país mineiro. E porquê? Porque nós temos recursos minerais, conforme vocês sabem, nós tivemos o Plano Nacional de Geologia, que nos trouxe muita coisa, à luz, mas para além do mais, nós temos um país que de facto tem muitos recursos e esses recursos não estão a ser, ou não vinham sendo suficientemente explorados, né, para bem do país. Não basta só nós irmos buscar os recursos minerais, explorarmos e exportarmos em bruto, não, isso não nos traz valor. O que é que nós temos que fazer? E é o grande problema das economias africanas, nós estamos em África, estamos envolvidos nisso, as economias do terceiro mundo, que era pura e simplesmente nós pegarmos na matéria-prima bruta e exportá-la, conforme nós fazemos com os nossos diamantes e tudo mais. Ora bem, tudo isso foi mudado. Porquê? Porque nós vimos que, de facto, não era simplesmente nós fazermos esse exercício, mas nós tínhamos que desenvolver as nossas cadeias de valor. E nós temos, no setor mineral, nós temos múltiplas cadeias de valor. E quando eu falo de múltiplas cadeias de valor, significa que nós temos, cada mineral representa uma cadeia de valor. Nós temos no setor petrolífero, temos a cadeia de valor de petróleo e gás, mas nós aqui no setor mineiro, nós temos múltiplas. Nós temos a do ferro, das rochas ornamentais, do diamante, dos minerais de elementos de terras raras, de cobre e por aí além. Ora bem, então, nós iniciamos com este modelo de governação. E o modelo de governação dizia que nós temos a figura do titular do Poder Executivo, nós temos o Ministério que trata dos assuntos técnicos, a política técnica executiva, nós temos o Ministério das Finanças lado a lado, que, claro, o Ministério das Finanças para nós é o nosso guardião administrativo ou financeiro, e depois nós tínhamos todas as nossas instituições, que são o Instituto Geológico, a agência, temos a Endiama, como empresa pública, e a Sodiam e a Bolsa de Diamantes, que está sendo criada e que vai depender da Endiama. Temos também o processo Kimberley, todos nós sabemos como é que o processo Kimberley porque é que foi criado, desempenha um papel muito importante na certificação dos diamantes até o momento. E o mais importante aqui, neste organigrama, foi o seguinte, é que nós, ao criarmos a Agência Nacional dos Recursos Minerais, a par daquela que foi criada a Agência Nacional de Petróleo e Gás no setor petrolífero, nós retiramos o papel de concessionária da Endiama e outorgamos esse papel à agência. Portanto, a Agência Nacional dos Recursos Minerais é a concessionária de todos os recursos minerais de Angola neste momento. Recursos minerais sólidos, não os líquidos e gasosos. Líquidos e gasosos a ANPG. Ora bem, por que é que nós
só aqui uma pequena incursão à Bolsa de Diamantes de Angola. Por que é que nós queremos criar, ou estamos a criar a Bolsa de Diamantes de Angola? Os senhores jornalistas já ouviram falar que está para ser criada, está sendo criada uma Bolsa de Diamantes. Por quê? Nós somos um país produtor de diamantes. Nós somos, neste momento, um dos países mais importantes, um dos players mais importantes a nível mundial do diamante. Não só pela qualidade dos diamantes, mas como também pela quantidade de diamantes existentes no país. Minhas senhoras e meus senhores, sem exagero, não é? Nós somos neste momento o país que tem a maior probabilidade de ocorrência de diamantes ainda no mundo, a nível do mundo. Isso porque, enquanto nos outros países do mundo tradicionais, falemos da África do Sul, da própria Rússia, a produção Austrália, Botsuana, a produção diamantífera está a declinar. No nosso país nós ainda temos muitos depósitos primários e secundários por encontrar e por explorar. A prova disso é o que nós tivemos, onde Sua Excelência o Presidente da República e tutelado do Poder Executivo inaugurou, em novembro do ano passado, a grande mina do Luele, né, que será ainda, que irá produzir, tanto em termos de extensão, 3 vezes maior que a Toca. A Toca é uma das maiores, o quarto maior kimberlite do mundo, vocês sabem, e a produção também de igual modo, e nós teremos estimativas de produção que ultrapassam gerações e que chegarão mais ou menos ainda a esse nível de céu aberto até o ano 2090. Ora bem, quando nós falamos do que nós queremos fazer, nós temos documentos importantes que regem a política do nosso país. Nós temos, em primeiro lugar, a nossa estratégia de longo prazo, nós temos o nosso programa, o PDN, que é o Programa de Governação 22-27, nós temos o nosso PDN 23-27 e temos, por fim, o nosso Plano de Desenvolvimento Setorial que provém do nosso PDN. Ora bem, a nossa visão, conforme eu disse, em termos gerais, é tornar Angola um país, de facto, mineiro. E porquê? Nós, quando dizemos isso, não é por acaso, sempre foi a nossa visão. Não só por aquilo que eu disse antes, mas agora vamos abster-nos um bocadinho, vamos virar um bocadinho para a questão mais técnico-científica de ocorrências. Se nós olharmos, senhores, em termos geográficos, onde nós nos encontramos, um parênteses, a geologia, como ciência, a geologia não tem limites geográficos. Quando eu digo limites geográficos, limites político-geográficos. Limites políticos, dizer que Angola tem isso, ali não tem, o Congo não tem, a Zâmbia tem, não sei. Não. A geologia é uma ciência que estuda o desenvolvimento global da formação de rochas e daquilo que as rochas nos trazem, porque as rochas são as portadoras dos minerais. Ora bem, se nós formos a olhar para os nossos vizinhos, tanto do norte, a RDC, temos ali a parte leste, temos a Zâmbia, temos o Botsuana, temos a Namíbia, a África do Sul, na parte ocidental temos o Brasil. Não esqueçamos que antigamente era um único continente, que era o chamado continente de Gondwana, que se separou há 150 milhões de anos e que o Brasil era parte integrante desse continente e praticamente houve uma separação e separou o Brasil. Agora, se formos a ver os limites atuais, Brasil, um bocadinho da Argentina, ali aquela parte das Guianas com Angola, RDC, Gabão e aqui embaixo a Namíbia, vemos que são todos países grandes produtores de recursos minerais. Por que é que nós não somos?
Não quero fazer uma incursão política, claro, nós tivemos a guerra colonial, nós depois tivemos toda aquela guerra civil, né, que tivemos de 75 até o ano 2002, praticamente. Então, isso fez com que nós não tivéssemos o mesmo desenvolvimento que os outros tiveram. O maior desenvolvimento técnico-científico que houve no domínio das geociências ocorreu entre os anos 80 e 90 do século passado. Iniciou nos anos 70, mas mais 80 e 90. E foi esse grande desenvolvimento técnico-científico, muita pesquisa e tudo mais, coincidiu com as grandes descobertas que houve em grandes países, grandes depósitos, não só no setor petrolífero, mas também de diamantes, ferros e por aí além. Nós não tivemos esse desenvolvimento porque naquela altura nós tínhamos o fator guerra connosco. Mas tão logo a guerra terminou, nós iniciamos com o Plano Nacional de Geologia, que foi buscar os nossos dados históricos que havia, porque já havia muito trabalho feito pelos antigos serviços geológicos da era colonial, não é? E nós compilámos tudo aquilo e com os novos dados do Plano Nacional de Geologia, nós obtivemos dados muito interessantes que estão espelhados em mapas. Ora, mas conforme eu dizer, os senhores atentem ao que nós temos. Setor mineiro diversificado, múltiplas cadeias de valor minerais, formação e valorização de quadros nacionais e setor privado. Essas são palavras-chave que nos movimentam. Porquê? O Estado, ao passar o papel de concessionária agência, disse ao ente privado: privados, nós, Estado, nós vamos fazer a regulação, vamos fiscalizar, mas tudo o restante é vosso. O Estado não vai fazer exploração, o Estado não vai fazer prospecção, o Estado não vai comercializar. Quem vai fazer são vocês. Formação e valorização de quadros nacionais também é um dos objetivos do nosso PDN. É lógico, todos nós que aqui estamos, todos nós, senhores, nós somos frutos da política de quadros desse país. E a política de formação de quadros tem que continuar. É uma mudança geracional, de transição. Portanto, sem os mais antigos, sem os mais novos, e a política tem que continuar. Tudo sob uma orientação definida, que o Executivo define, em termos de política, aquilo que nós queremos fazer. E depois, nós temos que diversificar o nosso setor. Eu disse aos senhores há bem pouco tempo que nós tínhamos uma produção praticamente monolítica. Diamantes só. Claro, os diamantes são muito interessantes. Muita gente conhece Angola. Angola é o país dos diamantes. Não, Angola não tem só diamantes. Angola tem muito mais do que diamantes. Então, é necessário, conforme nós queremos diversificar a economia do país, também nós próprios no setor, nós temos que diversificar a produção dos nossos minerais. Não nos concentremos só nos diamantes, não nos concentremos só nas rochas ornamentais, concentremos também em todos os outros. Por isso, aí é que nós dizemos que nós temos que desenvolver as múltiplas cadeias minerais. Bem, essa nossa apresentação tem 3 aspectos: os objetivos, as prioridades e as principais ações. Se nós formos a ver tudo aquilo que foi feito portanto, os senhores têm que ter em conta que nós estamos a fazer desde 2017, neste nosso segundo mandato. Isto é uma sequência daquilo que foi feito no primeiro mandato. Portanto, nós estamos sequencialmente vendo, nós temos agora prioridades e principais ações. Ora bem, quais são as nossas prioridades neste momento? Eu falei na altura e continuo a dizer, e vocês sabem muito bem, que nós estávamos simplesmente concentrados nos diamantes,
rochas ornamentais. Somos muito mais do que isso. O que é que nós vimos? Bem, primeira coisa, nós temos que atrair investimento. E o investimento, quer seja nacional ou estrangeiro, mas investimento privado para podermos desenvolver todas essas nossas cadeias de valor, as chamadas múltiplas cadeias de valor. Ora bem, e foi assim que nós fizemos uma grande operação de charme, grande mesmo, os senhores não imaginem os problemas que nós tínhamos de credibilidade no nosso país, né? Os senhores são jornalistas já há algum tempo, alguns jornalistas séniores sabem disso, que nós tivemos empresas que saíram daqui e não muito bem na altura. Nós trouxemos essas empresas de novo. Nós temos as maiores multinacionais no momento aqui no país. Na altura nós só tínhamos uma, que era a Alrosa, e vocês vejam que a Alrosa hoje em dia politicamente é um produto tóxico. Imaginem se nós tivéssemos continuado só com a Alrosa. E vocês sabem os problemas que o G7 está a impor neste momento por causa dos diamantes. Ora bem, as condições, não é? Ora bem, então, era necessário atrair. E nós trouxemos as grandes multinacionais, trouxemos-las para o país novamente. E vocês sabem, quando vêm os grandes, os intermédios também querem vir e os pequenos também. E isso também é bom para nós, porque vai fazer com que haja depois cooperação, haja aqueles convênios e haja aquelas empresas mistas com angolanos, com poder econômico, claro, e com estrangeiros também, mas para bem do país. Empregamos angolanos, pagam-se mais taxas e por aí além. Isso foi o primeiro passo que nós fizemos. Agora, o setor mineiro, para além de ser um setor de risco, é um setor onde o desenvolvimento mineiro em si demora muito tempo. Se nós começarmos a pensar agora em desenvolver algum projeto mineiro, é bem possível que esse projeto mineiro daqui a 10 ou 12 anos esteja consistente e comece a funcionar. Leva tempo. Mas é algo que depois, no fim, se nós formos a desenvolver toda essa cadeia de valor, desde a montante, que nós temos a fase de prospecção, pesquisa, prospecção, depois faz estudo de viabilidade, se estiver tudo bem, vamos para a produção, tratamento, beneficiamentos do material, depois fazemos a sua comercialização, tudo isto a funcionar, isto qualifica as pessoas, dá trabalho às pessoas, não é? E faz com que haja riqueza interna. Ora, conforme então, o que é que nós fizemos? Neste mandato, nós começamos a dar prioridade e ênfase com os nossos objetivos. Começamos a dar prioridade e ênfase a esse trabalho. E é assim que nós definimos nossos objetivos. Nós temos cerca de 9 objetivos que eu vou apresentar aqui aos senhores, que são aqueles que nós temos no nosso PDN, e dos objetivos nós retiramos prioridades e depois as nossas ações. As ações estão definidas no nosso plano de desenvolvimento setorial. Se os senhores estiverem a ver, há uma concordância naquilo que nós queremos fazer. Porquê? Nós queremos, em primeiro lugar, aumentar o conhecimento geológico mineiro. Porquê? Porque sem geologia nós não vamos a lado nenhum. A geologia é a base. É assim que nós apetrechamos o nosso setor, o nosso Instituto Geológico. Muitos dos senhores estiveram lá na altura da inauguração. E nós continuamos a desenvolver, a capacitar o Instituto Geológico por forma que ele continue a fazer trabalhos de detalhe que faça com que os investidores venham e acreditem naquilo que nós entregamos, não se entregáveis, e digam, sim senhora, aqui vale a pena investir, aqui há possibilidades de investir, porque aqui eu posso extrair isto ou aquilo. Depois, nós vamos apoiar a produção para aumentar a cadeia de valor dos diamantes a jusante, apoiar
a produção de rochas ornamentais, apoiar e impulsionar a produção dos metais preciosos, falemos do ouro, isso também com cobre e outros metais não ferrosos, os agrominerais, a lapidação, vamos apoiar também a lapidação com a construção de novas fábricas, né? Portanto, aí já estamos a falar um bocadinho mais ajusante, portanto, já adicionar valor, os diamantes. A promoção do capital humano, conforme já disse aqui, que é muito importante. E, por fim, e não menos importante, reforçar a nossa sustentabilidade ambiental. Porque isto também é um grande problema que nós temos e nós concordamos no facto, e os senhores depois de certeza que me vão perguntar acerca disso, o nosso Código Mineiro já previa tudo isso quando foi feito em 2012, por aí há 12 anos atrás. Mas tem havido problemas de facto, mas nós podemos explicar depois. Ora bem, então, conforme eu disse, nós temos o primeiro objetivo, que é o aumento do conhecimento geológico, e com o aumento do conhecimento geológico no país, nós, claro, viramos para o Instituto Geológico, que é o detentor do arquivo geológico e que faz todo esse trabalho de geologia, em que nós temos que concluir o Plano Nacional de Geologia, uma tarefa. Os senhores sabem que nós, na altura, o Plano Nacional de Geologia, Angola foi subdividida em 3 partes, fez a parte norte, a parte sul, falta neste momento ser feita a parte leste, que será feita, e já começaram os trabalhos de ida ao campo da empresa chinesa CITIC, que trabalhou no norte com o Instituto Geológico. Muito importante aqui para nós, e é aquilo que nós queremos tornar o nosso setor cada vez mais transparente, é este facto aqui assim, que é o Sistema de Informação de Gestão Integrada dos Recursos Minerais. Aqui vem ainda como SIGIRMA, mas nós mudamos esse nome porque achávamos que o nome não é tão interessante, e nós vamos chamá-lo de Cadastro Mineiro Angolano. O que é que nós fizemos? E aqui os senhores podem ver que nós continuamos a trabalhar na implementação do Plano Ageu, na Zona 2, que abrange todo o leste, são as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico e Cubango. Mas também devo dizer aos senhores que ali o trabalho continua. Portanto, nós temos as lundas, a exploração de diamantes, nós temos agora no Mochico, temos empresas multinacionais que estão lá a fazer levantamentos aerogeofísicos com a malha um bocadinho mais apertada para a prospecção de cobre, e de igual modo no Cubango também. E algo que é muito importante são os agrominerais. Nós estamos a trabalhar, e vocês vejam que elaboração de estudos sobre os agrominerais. Nós já realizamos alguns workshops conjuntamente com o Ministério da Agricultura, porque a agricultura, claro, tem que tratar dos agrominerais, mas o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, com a sua participação, pode ajudar e muito na questão dos agrominerais no país. Quando nós falamos de agrominerais, nós englobamos tudo. Vamos englobar o calcário para a correção dos solos, englobamos os fosfatos, a ureia, que vem do nitrogênio do petróleo, não é? O potássio, fazer o composto NPH. Portanto, tudo isto ou são produtos de recursos minerais, como calcário, fosfatos, ou são derivados de recursos minerais. E então, nós, como detentores do conhecimento, é claro que nós temos que trabalhar, comungar com o Ministério da Agricultura para fazer com que haja, e vocês vão ver mais adiante, com que haja produção de fosfatos no nosso país.
O segundo produto, o segundo objetivo tinha a ver com o apoio na produção dos diamantes e do ouro e a extensão da cadeia ajusante. O que é que isso significa? É o que eu disse, adicionar valor. Nós não nos vamos limitar simplesmente a produzir diamante, produzir ouro, mas vamos adicionar valor. E quando nós falamos em adicionar valor, já que nós temos o diamante, temos o ouro, por que não começar a apostar na joalharia? Aliás, este é, neste momento, uma das tarefas que foi dada à nossa Empresa Nacional de Diamantes, que é apostar no segmento da joalharia. Temos tarefas muito importantes e temos-las em parte realizadas já, como os projetos de prospecção no apoio à produção de diamantes, onde nós tivemos, e falei há bocado, a inauguração do projeto Luele, ou falava-se Luas também, mas é Luele, e a operacionalização da Bolsa de Diamantes de Angola. Caros jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, Angola é um dos grandes players de diamantes a nível mundial. Agora perguntem-me, porquê que nós tínhamos que vender sempre os nossos diamantes brutos, a Bélgica, a Israel, ao Dubai e a Índia? Quando nós vendemos algo bruto, é claro que nós retemos aqui 5% em royalties, 5% do imposto de exportação. Mas isso não é nada. Nós temos que adicionar valor no país. E a adição de valor no país passa, por um momento, por fazer o corte e lapidação no país. Nós nunca tivemos uma fábrica de lapidação, tivemos sim uma que depois estava meio parada aqui no Talatona. Nós neste momento, com a criação do polo de desenvolvimento em Saurimo de diamantes, nós temos lá 5 lapidadoras. Temos 4 agora em Luanda. Estamos a trabalhar para criar o polo de lapidação também da Lunda Norte, que será um bocadinho mais pequeno que o de Saurimo, mas o que é que nós queremos com isso? E já lá jovens a trabalhar, muito promissores. Está-se a fazer o corte de lapidação de diamantes aqui em Angola. Diamantes que chegam até 1,8 quilates. Ora bem, para cima. O que é que isso significa? Adicionar valor. Fazer com que o nosso diamante tenha mais valia. Primeiro, ocupa a cadeia, ocupa jovens, adiciona-se valor ao lapidar e vende-se mais caro. Então, quando nós falamos em operacionalizar a Bolsa de Diamantes, nós queremos dizer o quê? Que nós próprios vamos começar a vender os nossos diamantes aqui em Angola. Aliás, já o fazemos com a nova política de comercialização de diamantes, mas agora, com a Bolsa, nós queremos que seja tudo muito mais transparente. Que uma boa parte, se não a maior parte, ou quase todos os diamantes que são produzidos em Angola, sejam comercializados aqui na nossa Bolsa de Diamantes. Senhores, imaginem que isso não agradou a todo mundo, não agrada a toda a gente, claro. E daí também nós termos aqueles problemas com alguns países, neste momento, que queriam que os diamantes continuassem a ser vendidos nos seus países, transacionados lá, e nós continuaríamos a ser, pura e simplesmente, os fornecedores de matéria-prima bruta. Falando do ouro, ali falamos de diamante, falando do ouro. Nós, dando sequência àquilo que nós pensamos e que temos que adicionar valor à nossa matéria-prima, vocês sabem que neste momento nós já estamos a produzir ouro. Não ainda em grande escala, nós ainda temos capacidade de produzir muito mais. Nós temos projetos
que agora são sociedades mineiras que foram inauguradas o ano passado, a finais do ano passado, meados e finais do ano passado em Cabinda. Falamos do Lufo e Bucuzal. Nós estamos neste momento, mesmo para adicionar valor, na GeoAngol, aqui na Luanda Sul, né? Em Viana, nós estamos a construir uma refinaria de ouro. Significa que nós vamos purificar o ouro em barras de 99,9%, aquelas barras todas que nós conhecemos de 1 quilo. Isto para nós não estamos a exportar o nosso ouro sem valor. Isso também porquê? Porque nós queremos, de facto, que esse ouro seja comercializado assim, sirva como reserva e também pensando já naquilo que nós pensamos no desenvolvimento da indústria de joias a nível nacional. O terceiro objetivo consiste, claro, no apoio às rochas ornamentais. Nós temos aqui no país uma região muito importante, que é aquele triângulo que engloba as 3 províncias, Namibe, Cunene e Huila. Ali vem-se produzindo muitas rochas ornamentais. Claro, outras partes do país também, temos aqui no Bengo, temos no Ambo, temos no Is, Zaire, mas ali é o ponto folclórico. O que é que nós queremos? Vocês vejam que nós queremos apoiar os produtores a aumentar a produção, aumentar o número de pedreiras e construir o polo de desenvolvimento de rochas ornamentais. Bem, minhas senhoras e meus senhores, quer dizer que nós terminamos e não terminamos? Pois, por fim, sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade ambiental, nós estamos muito ligados na redução da intensidade carbónica do setor mineiro. O que é que nós queremos dizer com isso? Nós queremos retirar tudo que polui. E o que é que polui? Combustíveis, é tudo muito utilizado. Nós vamos começar a utilizar muita energia solar em setores mineiros, já utiliza-se a energia hídrica e falamos da implementação de projetos florestais, isso também para reabilitar as áreas degradadas, e estamos neste momento a trabalhar em manuais de boas práticas. Bem, minhas senhoras e meus senhores, com isto nós terminamos. Nós agradecemos pela vossa atenção. Eu acho que foi uma apresentação um tanto ou quanto exaustiva, mas era necessário para nós, para que os senhores soubessem o porquê desses objetivos e porquê dessas ações, né? Nós tivemos que fazer primeiro uma incursão daquilo que o Executivo quer com relação às políticas e, é claro, as ações que o Ministério está a tomar. Pronto, muito obrigado, e eu e a minha equipa somos todos ouvidos, como soe dizer-se, para as vossas perguntas. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Sr. Secretário. Vamos passar agora para o terceiro momento deste programa. Portanto, dar nota que o Sr. Secretário fez aqui um roteiro do Programa de Desenvolvimento e Modernização da Atividade Geológico-Mineral que o país tem estado a desenvolver, cujos resultados são visíveis, sobretudo com grande reflexo na vida social e económica de Angola. Portanto, destacando sobretudo os objetivos, as prioridades e ações envolvidas, quer no período
partir de 2022, as atividades em curso e as ações perspectivadas até 2027, dando nota que parte das ações inscritas nos programas do Plano de Desenvolvimento Nacional transitaram do ciclo político 2017-2022. Bem, senhoras e senhores jornalistas, estamos agora abertos ao espaço de interação para aquelas perguntas de esclarecimento que se julgarem necessárias. Faz favor, Helder Luandino, e depois segue-se... Ok. Antônio Pimenta, ok. Não, o Helder Luandino e segue-se o Helder Antônio Pimenta. Muito obrigado. Boa tarde já a esta hora aos demais convidados e em especial aos senhores secretários de Estado e a esta magna presença do secretário Jânio Vitor, que fizemos muito gosto em estar aqui conosco e venha mais vezes. Eu tenho aqui algumas questões e gostava de começar com, primeiro, enaltecer a este programa em que apresentou e, mais uma vez, jornalistas e jovens precisam conhecer o que o Executivo está a fazer, porque já disse algumas vezes aqui e vou reiterar que quando a informação é má passada, também os jovens explicam, defendem, falam totalmente mal. E depois pede-se aos mais velhos para poderem explicar. Estando aqui, saber e estar por dentro do que se está a fazer é sempre bom. Eu sou correspondente da TIVER, Televisão Independente de Cabo Verde, e começo com a seguinte questão. Quais são, ou melhor, deste processo em que apresentou de desenvolvimento, como é que o programa está a desenvolver e modernizar as atividades geológicas e minerais em Angola e particularmente para as zonas, que contributo está a dar e aos jovens locais e com que contributo se pode ter para atrair mais investimentos estrangeiros. O Sr. Secretário Jânio fez menção das grandes empresas no setor, mas aquelas pequenas que também podem muito bem ajudar para a juventude em particular. A segunda questão, e eu gostava de colocar, ou gostava de dizer que como é que o Executivo pretende e está a promover a capacitação técnica e científica dos profissionais, também mais uma vez no local, no setor dos recursos minerais, porque hoje a juventude está a debater-se muito com aquilo que é a falta de emprego e acredito que com um apoio e mais formação local poderá, sim senhora, haver aquela permanência do jovem no local para não vir a Luanda, não é? E a terceira questão, qual é a visão do Executivo para o futuro do setor geológico mineral de Angola e como é que este programa está alinhado com essa visão futura? Obrigado. Agora a palavra ao jornalista Antônio Pimenta e não sei se há mais Angop, Jornal de Angola e depois Angop, Jornal de Angola, Angop e Rede Geração. Okay. E até pé também, muito bem. Muito boa tarde, digníssimos secretários de Estado, senhora diretora e todos os presentes aqui nessa magna sala. Eu tinha duas questões. Primeiro, assiste atualmente uma espécie de boom em termos de descoberta ou exploração de recursos minerais em Angola. É o que eu considero, né? Embora não seja dito oficialmente.
E tendo em atenção que o escoamento dos produtos minerais, sobretudo ferrosos e pesados, é feito por via férrea. Será que o país está em condições de atender a esse crescimento que se assiste por via férrea, ou estamos a pensar noutras vias de transportação? Segundo, quando se fala em investimento em Angola, a questão dos impostos fiscais ainda representa um grande problema. Muitos investidores consideram ainda um pouco exorbitantes os valores que se cobram. E há quem fala até na fuga de investimentos para outros países, porque se oferecem melhores oportunidades de negócio em termos de custos. Queria saber se isso é verdade. Se for verdade, existe alguma medida do Estado, do Executivo, para contrariar essas questões? Obrigado. Não, existe alguma medida do Estado para contrariar essa tendência de fuga de investimentos nacionais, correto? Sim, investimentos estrangeiros. Muito bem. Bem, tem agora a palavra Angola, prepara-se a Jornal de Angola, edições de novembro, Jornal de Angola, prepara-se Angope e, por fim, depois temos a Girassol e, por fim, a TPA. Bom dia, Joaquim Suame, Jornal de Angola. Sr. Secretário, Joaquim Suame, Jornal de Angola. Falou bem dos projetos do setor. Somos dos mais importantes do mundo, com certeza esses diamantes são valiosos. Se são valiosos é porque com certeza também geram muito valor econômico. A questão é que impacto real tem estes diamantes no seio do pacato cidadão. Obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde. Dizer que, pronto, Anselmo Nhate, TPA, Anselmo Nhate. O Sr. Secretário de Estado foi muito feliz na vossa apresentação, mas eu esperava que se tocasse num assunto, num ponto também não menos importante, que tem que ver com a exploração frutífera ou garimpo. Muito se ouve no setor mineiro a exploração frutífera, ou seja, furtiva. E essa situação tem uma causa e depois consequência. E peço desculpas a tentar interpretar isso, mas penso que nós estamos a atacar as consequências e não as causas. Eu tenho uma explanação com algum exemplo claro, o porquê que alguns jovens, insistem a fazer garimpo de mineiros. Uma das questões reais testemunhadas em Cabinda, especificamente no Bucuzal, e foi citado aqui o município, jovens preferem fazer garimpo do que trabalhar nas empresas que lá exploram o ouro. E por quê? Porque as empresas pagam muito mal. 45 mil a 60 mil kwanzas mês. E então esses jovens preferem fazer garimpo do que trabalhar para ganhar 40 mil kwanzas, que do ponto de vista da real situação das famílias não cobre despesas. Será que o governo está a estudar mecanismos de travar essa situação de forma pedagógica e política e não usando a força que é policial? Essa é a primeira questão. A segunda questão, falou-se do último ponto, que penso que tem que ver com a preservação ambiental. Se eu estiver errando, peço que me corrijam. E essa questão da preservação ambiental, em Bucuzal também, tenho muita informação porque tenho lá pessoas que estudaram comigo também. O que é que acontece? Bucuzal, geograficamente, o rio Luale cobre 300 graus da vila de Bucuzal, cobre 300 graus.
Quer dizer que quando as empresas exploram o ouro, acabam afetando o rio, a água. E nem todos têm acesso à água potável. O que acontece? Fica uma semana água turva e as pessoas não conseguem consumi-la em condições. Quais são as políticas que o governo, junto das empresas exploradoras, para prevenir a vida humana? Muito obrigado. Bem, senhores jornalistas, muito obrigado pelas perguntas, algumas delas muito pertinentes, outras um tanto quanto um bocado complicadas em termos lógicos, mas vamos tentar responder tudo, claro, não é? Bem, vamos sequencialmente. O senhor Helder Landino, portanto, quando falamos do desenvolvimento das atividades geológico-mineiras, nós estamos a falar da sequência. Nós, quando falamos atividade geológico-mineira, não é simplesmente produção. Nós falamos de toda uma cadeia de valor, começa com reconhecimento, começa com a prospecção, começa com a produção, toda aquela sequência que vai levar até a formação de uma mina, se de facto houver essa mina, e depois nós aí passamos para os passos subsequentes, que têm a ver com o beneficiamento mineral, e depois vai para a indústria e a comercialização, né? Portanto, tudo isto é desenvolvimento da atividade geológico-mineira. Mas é claro que nós, para retirarmos o mineral, nós não vamos a um sítio qualquer e furamos. Não. Há estudos prévios. E esses estudos também fazem parte dessa atividade. Portanto, eu dei-vos como exemplo, um bocado, quando falamos do Plano Nacional de Geologia, que antes disso houve o sobrevoou-se o país, fez-se a geofísica, que consiste em lançar raios elétricos e magnéticos cá para a superfície da Terra, e depois esses raios são refletidos, apanhados em coletores nos aviões, são trabalhados aí e dão as nossas anomalias. Portanto, só com isso depois é que nós podemos ir ao terreno e fazer trabalhos de geologia. Ora bem, tudo isto são atividades mineiras. Portanto, nós, para desenvolvermos atividades mineiras, nós temos que ter mapas, e esses mapas, por sua vez, eles vão mostrar-nos o local onde nós vamos, e aí podemos começar a desenvolver uma determinada atividade mineira ou não. Qual é o impacto que isso tem para a juventude e para a população local? Ora bem, o primeiro impacto que nós pensamos seria o impacto inicial, que é o impacto do trabalho direto. Mas esse trabalho direto só não chega. A juventude, para trabalhar, a juventude tem que ter formação. A formação também é uma outra dessas vantagens. Portanto, nós falamos, e isto agora para responder aqui a uma das perguntas feitas pelos senhores jornalistas, não sei quem foi, mas depois eu vou ver. Nós temos, neste momento, o setor apoia, e é um projeto-chave na mão que está sendo construído neste momento nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, que são as novas instalações da universidade. Portanto, isto é algo que o setor está fazendo. É um projeto-chave na mão que depois será entregue ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, financiado a 100% pela Indiama e pela Sodiam, as instalações. Para além disso, nós temos no Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, nós temos escolas para atividade de formação profissional, conforme já elenquei aqui assim. Estão sendo muito visitadas pela juventude
A juventude vai para lá, tem aulas de formação profissional e elas, mesmo que não encontrem emprego nas sociedades ou projetos mineiros, as pessoas podem criar a sua própria empresa, podem ser empreendedoras também. Portanto, dá-se profissão às pessoas. Então, um pouco disso nós queremos fazer, e os senhores jornalistas não sei se sabem, mas as nossas grandes empresas mineiras, como o Catoca, por exemplo, eles, para além da formação que dão ao seu pessoal, naquela sua zona de ação, eles geralmente constroem escolas, apoiam a formação da juventude e tudo mais. Portanto, eu citei o Catoca, mas também existem outros exemplos de empresas não tão gabaritadas como o Catoca, um bocadinho mais pequenas, mas que dão o seu contributo neste sentido à formação profissional. Porquê? Porque nós achamos que a formação profissional básica é muito mais importante, não diria que é muito mais importante, mas serve muito ao país, porque é formação de base. Nem todos nós, muitas vezes muita gente diz que a pirâmide está um bocadinho invertida, mas nem todos nós, nem toda a gente quer ter um curso superior. Se a pessoa tiver um curso profissional que faz com que tenha o seu sustento, tenha a sua empresa, consiga realizar-se profissionalmente, a pessoa está feliz. Portanto, as nossas empresas, e aliás é política também do Executivo, fazer com que isso aconteça. Portanto, este aqui é, portanto, já a responder como está a fazer a capacidade técnica dos locais. A visão para o futuro do setor geológico mineiro de Angola. Portanto, nós apresentamos a nossa visão baseada no nosso plano, no nosso Angola, no nosso programa que é o Angola, a estratégia de longo prazo, que consiste no desenvolvimento das nossas múltiplas fileiras de recursos minerais, a capacitação humana. Mas o que é que nós queremos de facto, conforme eu já tinha dito, isso nós queremos transformar Angola, com todas essas premissas, transformar Angola num país mineiro de facto. E quando eu falo um país mineiro, de facto, não é só o país que se contenta em produzir e exportar. Não, com isso nós não temos valor adicionado. Nós temos que produzir, transformar aquilo que é possível transformar no país, porque esse processo de transformação, processo industrial, que também leva o seu tempo. Depende de muitas coisas. Depende das infraestruturas, depende de financiamento, né? Depende da capacitação do homem em si. Então, aquilo que pode ser, mas é um processo que nós temos que começar agora, porque aquilo que pode ser feito neste momento tem que ser feito. E podemos começar a fazer. Portanto, é transformação local, aquilo que pode ser transformado. E com o tempo, com as parcerias e tudo mais, convencermos, porque também não é um trabalho fácil, nós convencermos os investidores que eles deixam de produzir no seu país para produzir no nosso, quer dizer, significa que nós teríamos de transferir todos aqueles locais de trabalho que lá existem para o nosso país. Portanto, isso é um trabalho de curto e longo prazo, mas aquilo que pode ser feito no país terá de ser feito. Portanto, esta é a visão para o futuro do setor geológico mineiro em Angola. Nós queremos que, os senhores sabem que os setores são todos transversais no país. O setor geológico mineiro não funciona sem o setor dos transportes, não funciona sem o setor de energia e águas, isso para citar alguns. Portanto, está tudo interligado. Então, tem que haver uma conjugação, não é? De forças de todos os setores. Nós todos temos que formar, e é o que está sendo feito, né? Sob orientação do titular do Poder Executivo. Temos uma direção e, portanto, estamos a ver aqui com o Plano de Desenvolvimento Nacional e os Planos de Desenvolvimento Setoriais, temos uma direção e todos remarmos para esse caminho. Então, aí sim, nós pensamos que o futuro do setor, se nós continuarmos
a trabalhar nessas premissas e a realizá-las, que de facto será algo promissor no futuro. E nesta senda nós queremos dizer que o desenvolvimento dessas cadeias de valor é muito importante, porque isso vai fazer com que haja a industrialização. Os senhores sabem que nenhum país se desenvolve sem indústria. Portanto, já o saudoso presidente Agostinho dizia que a agricultura é a base, a indústria é o fator decisivo. Portanto, nenhum país se desenvolve sem indústria. Nós, setor geológico mineiro, nós somos o setor primário. E nós temos que fornecer o setor que vem depois, que é o setor secundário, e depois, claro, o setor terciário, serviços e tudo mais, não é? Bem, o Sr. António Pimenta, o país tem condições de transportar, isso tu ia perguntar aos meus colegas dos transportes, mas eu penso que sim, claro, os senhores sabem que nós temos 3 grandes canais de escoamento no nosso país. Temos o caminho de ferro de Moçambique, temos o caminho de ferro de Benguela e o caminho de ferro de Luanda, exatamente. Caminho de ferro de Luanda, no norte. Já está projetado. Está projetado. E está projetado também a interligação dos 3 caminhos de ferro. Está tudo. Mas isso os senhores podem perguntar depois quando o colega dos transportes cá estiver. Ora bem, mas a pergunta é pertinente, de facto. Qual é o método mais fácil de se escoar o mineral? Através da linha férrea. Não causa danos ao asfalto, é mais barato, transporta-se em grande quantidade e nós temos temos como fatores de escoamento esses 3 caminhos de ferro. E não é por acaso que nós temos no Namibe o porto de Sacomar, que é um terminal mineraleiro, que está a ser reabilitado agora, mesmo para escoar o minério de ferro. Nós temos no Lubito também o porto mineraleiro, ali no Lubito Velho, e, bem, em Luanda não temos, mas seja como for, o ferro e manganês também, aliás, os senhores são um bocadinho mais antigos aqui, sabem que na altura em que a Madame Berma explorava ali o ferro, o manganês daqui toda, ela era exportado aqui assim pelo caminho de ferro de Malange, de Luanda, para aqui, para o porto de Luanda, não é? E queremos já reiterar os nossos agradecimentos pela presença aqui nesta sessão, que tem como se chama montra das comunicações oficiais do Executivo, e dar nota que, de facto, estas sessões temáticas em torno do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 reflete e apresenta aqui uma visão de longo prazo que tem traduzido, portanto, tem projetado o presente e o futuro do país nos vários domínios, e desta feita com a estratégia de desenvolvimento e modernização da atividade geológico e mineral do país, que na sequência de toda esta incursão apresentada pelo Secretário de Estado para os Recursos Minerais, traduz-se no novo paradigma, na forma e no modelo de gestão da atividade mineira em Angola, que tanto era, na verdade, assumida por um modelo de exploração bruta e exportação dos mineiros, para um modelo que está ancorado, sobretudo, na maior diversificação do setor mineiro, com a implementação e desenvolvimento de múltiplas cadeias de valor minerais, face à potencialidade que Angola dispõe, e olhando, sobretudo, no essencial para o capital humano, os recursos minerais, os recursos humanos
angolanos, tanto dando dignificação, valorizando e formando os nossos recursos humanos para que assumam este maior leque diversificado de recursos que Angola dispõe e assumindo aqui, sobretudo, uma reorientação nos investimentos, quer não só estrangeiros, mas olhando também para os potenciais investidores nacionais. Aqui, dos objetivos e prioridades para assegurar este novo paradigma, portanto, o Secretário de Estado destacou no essencial a melhoria do quadro jurídico-legal, o ambiente regulatório e o ambiente de negócios, as questões atinentes à formação de quadros, a ampliação da quantidade de minerais que Angola dispõe para a sua exploração e, sobretudo, olhando para o potencial das empresas, das grandes e médias empresas, que têm contribuído de forma positiva, dando, sobretudo, potencialidades às comunidades onde estão inseridas naquilo que tem que ver com a responsabilidade social. No cômputo geral, foram estas as questões abordadas e estas são as notas finais. Agradecer também a presença tanto da Agência Nacional de Recursos Minerais, os quadros séniores do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e, por fim, e com especial afeto, como sempre, as nossas e os nossos jornalistas. Muito obrigado e desejamos continuação de uma ótima quinta-feira, bom apetite ao almoço e bom trabalho.